pelo professor Rafael. Realmente, eu fico muito feliz por esse convite. Já conheço o professor Rafael há um tempo já. Nós nos formamos, fomos colegas de mesma sala. Então, é um prazer estar participando aqui. E é como o professor Rafael falou, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem interromper a aula, a apresentação, durante elas, se tiver qualquer problema, qualquer dúvida, aí vocês podem perguntar que aí a gente vai elucidando as dúvidas, tá? Se não quiserem, pode colocar no chat. Eu vou sempre tentar ficar vendo o chat durante a apresentação, ou então no final da apresentação eu vejo todas as perguntas e a gente discute um pouquinho mais, tá bom? Então vamos Jurandir, iniciar. Oi. só para te interromper um pouquinho, o pessoal, eles a priori não têm o áudio disponível para te interromper, mas eles podem Entendi. utilizar o chat. Se você quiser deixar o chat aí aberto no cantinho da sua tela, você pode notar que tem uma barrinha bem fininha que fica na parte Sim. superior da sua apresentação. E tem Deixa eu tentar encontrar. Calma. Uma barrinha fininha. na parte superior, você vai encontrar uma barra bem discreta, verde com cinza, eu acho. Verde com cinza, bem em cima, onde fica a área da webcam, mais ou menos, a posição da webcam do notebook. Sim, é uma verde, tem interromper o compartilhamento e tem Tem uma e parte mostrando. tem uma parte que eu acho que tem chat aí para você disponibilizar. Ele Deixa eu abre uma tentar. janelinha. Estou tentando procurar aqui. Então, tranquilo. Veja se você consegue encontrar que Deixa eu te descrever novamente aqui. Quando eu passo o mouse por cima, perto da webcam, aparece interromper a videoconferência, a segurança, participantes, compartilhar, pausar, anotar, controle remoto. E tem aí tem chat. os três pontinhos do lado direito. Vê três E aí pontinhos, tem os três pontinhos, deve ter chat aí. isso. Aí tem gravar informações de reuniões, permitir participantes façam anotações, ocultar nomes, ocultar painel, ocultar controles, compartilhar som do computador e otimizar o compartilhamento. Não está aparecendo no chat aqui. Ah, interessante, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, deixem as dúvidas no chat, que assim que o professor terminar, ele pode dar stop no compartilhamento, e aí, Jurandir, na barra de baixo, tá? Onde fica a barra de iniciar do Windows, etc., você vai notar Deixa que eu tem um inclusive fazer isso. botão chat, Acabei, você vai ver, bem isso, grandão acabei aí de dar stop. do lado de participantes. Isso é verdade. Tem aqui o bate-papo, né? Isso, tá. Aí você vai ver as perguntas do pessoal. Tá, ok. Eu vou compartilhar de novo minha tela e no final eu vou dar uma olhada no chat. Tranquilo, obrigado. Então, minha tela novamente está compartilhada para vocês. Deixa eu só minimizar aqui a parte dos vídeos para ficar mais limpa a minha tela. E ok, então posso começar, né, Rafael? Pode sim, autorizado. Obrigado. Ok. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Como eu coloquei aqui o título, a vigilância em vírus respiratórios em Pernambuco diante dessa pandemia, né? Desse novo vírus que é o coronavírus, né? O SARS-CoV-2. Então quero mostrar para vocês como é que a gente como é que a gente se preparou e como é que a gente está vivenciando essa pandemia em relação à parte epidemiológica, à parte de pesquisa, à parte diagnóstica que envolve o Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco, onde eu sou biomédico, sou funcionário de lá, e também envolve outras instituições parceiras que o LACEN validou para que eles fizessem o diagnóstico também, e a gente acaba executando parceria em concomitância. Tá ok? Então, vamos continuar. Então, acho que o Rafael já deve ter apresentado também, né? Como eu falei, eu sou biomédico do LACEN em Pernambuco e também sou professor da Universidade de Pernambuco no campus Serra Talhada. Então, vamos à frente. Então, deixa eu pegar aqui uma parte para poder marcar para vocês. Eu sei que tem uma ferramenta que dá para ser utilizada para poder marcar. Pronto, encontrei. Então, pessoal, esse aqui é o LACEN Pernambuco, né, que é o Laboratório Central de Saúde Pública daqui de Pernambuco. É ele que é responsável por executar o diagnóstico de doenças de notificação compulsória, e o coronavírus, depois que surgiu, virou também uma doença de notificação compulsória, ou seja, que a notificação ela é obrigatória para que ela seja realizada. Então, todas as amostras de Pernambuco, no início, são enviadas, né, de casos suspeitos, foram enviadas para o LACEN em Pernambuco para executar o diagnóstico. Como realmente o número de casos de coronavírus é muito grande, o LACEN acabou descentralizando para alguns locais esse diagnóstico também. Então a gente vai conhecer um pouco de tudo que o Laboratório Central aqui do estado executa
relacionado à parte epidemiológica, de diagnóstico e também de pesquisa, porque a gente também executa pesquisa lá. Então, antes de começar a falar sobre coronavírus propriamente dito, é importante que a gente perceba como é que a gente viveu as epidemias e as pandemias no passado, né? Então, é impossível a gente falar de pandemia e não lembrar do H1N1, ou seja, da gripe A, né? Então, mostrando para vocês aqui que a gente, faz pouco tempo que a gente completou o centenário da pandemia, que foi muito importante, né? Devastou realmente, atingiu todos os continentes, devastou muita gente. Então, a pandemia de 1918, né, chamada gripe espanhola, que de espanhola não tem nada, né, mas isso é uma outra história, depois a gente pode conversar no final sobre isso, mas ela acabou sendo rotulada como gripe espanhola, e a cepa de gripe A, né, que o vírus influenza é o causador do quadro de gripe, e a gripe, ela pode ser causada por um tipo de vírus influenza, que é do tipo A, e um dos subtipos do tipo A é o H1N1, certo? Que também foi o causador da pandemia de 2019, talvez alguns de vocês recordem sobre isso. Então, essa pandemia, estima-se que ela deve ter matado aproximadamente 40 milhões de pessoas. Então, você imagina, há 100 anos atrás, realmente a quantidade de pessoas existentes no mundo não era o que a gente tem hoje. 20 a 40 milhões de pessoas fazia muita diferença, e fez naquela época. Tivemos outra pandemia causada por um tipo de influenza A também, só que do subtipo H2N2, que matou aproximadamente 4 milhões de pessoas. Tivemos, poucos anos depois, observem aqui o histórico, né? 918, 57, em 68 também tivemos uma pandemia causada também por uma influenza tipo A, do subtipo H3N2, que matou aproximadamente 1 milhão de pessoas. Então é impossível a gente falar de pandemia sem falar de influenza. E eu quero mostrar a vocês também sobre como a gente vigia não somente o coronavírus, mas também outros vírus respiratórios. E aqui eu trago uma imagem para mostrar, né, da pandemia, da gripe espanhola, para mostrar como era o isolamento daquelas pessoas. Então, você imagina que na época que a gente nem tinha antibiótico, né, que o antibiótico é muito comum, por isso que eu falo de antibiótico, é muito comum após uma infecção viral, a gente ter uma infecção secundária por bactéria. Então, é um dos fatores que podem comprometer realmente a sobrevida daquele paciente. Então, você imagina que uma doença tão infecciosa e transmissível como era a cepa daquela época, do H1N1, também era ajudada, né, pela falta de higiene e do senso epidemiológico, né, de isolamento. Então, as pessoas eram colocadas em grandes galpões assim, e a higiene era precária, nós não tínhamos antibióticos, muito menos antivirais, e as contaminações ocorriam realmente de forma mais facilitada. Então, a gente tem aqui, será que a virulência, ou seja, a capacidade que um patógeno tem de causar doença grave, foi o único responsável por matar, como eu coloquei, né, de 30 a 40 milhões de mortes naquela época? Então, a gente vê que não. Também era a virulência associada ao estilo de vida e conhecimento médico que a gente tinha naquela época. Então, para vocês observarem tudo que a gente tem falado hoje, né? Se a gente fizer uma comparação breve de como a gente hoje está preocupado em usar máscara, isolamento social, não dar as mãos, etiqueta respiratória, então nada disso aqui a gente conseguia observar nessa época, e isso foi muito importante para que a pandemia ela se estabelecesse com mais facilidade. Então, continuando, como é que um vírus pode se espalhar por ar, né? Então, eu estou colocando conceitos talvez básicos, que alguns de vocês já conheçam, mas é importante porque pode ser que alguém na palestra não esteja familiarizado com isso. Então, eu coloquei aqui, ó, principalmente por gotículas geradas pela fala, pela tosse, espirro, que aproximadamente um espirro gera 1 metro, né? Mas um bom espirro pode chegar a 6 metros. Por isso é muito importante a gente estar utilizando a máscara, porque a máscara, mesmo aquela de pano, ela vai fazer com que esse jato de espirro que a gente está ejetando, ela atinja uma distância menor possível. Se a gente não tiver de máscara, ela vai, depende da capacidade que um indivíduo tem, né, de espirrar mais longe ou mais perto. Então é muito importante, porque só assim a gente consegue diminuir a excreção de vírus e impedir que esses jatos de espirro eles atinjam
distâncias maiores, comprometendo e colocando em risco mais pessoas, né? Então, com contato com as mãos, superfícies contaminadas, todo mundo já está careca de saber. Então, eu também trouxe aqui para mostrar para vocês, já falando da pandemia de 2009, né, que também foi causada por o subtipo H1N1 de gripe A, para vocês observarem a velocidade, fazer uma comparação com o coronavírus, né? A gente teve, em menos de 3 meses de epidemia, a gente teve a Organização Mundial da Saúde decretando uma pandemia de SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, e eu trouxe 11 anos antes, né, mais ou menos, tivemos a pandemia do H1N1, e observem que em 24 de fevereiro é onde foi detectado o paciente zero. Em 2 de abril, a gente teve a morte de 3 crianças nessa granja, né, na granja Carroll, que é a fazenda americana no México. E em 16 de abril, continuou aparecendo novos casos, mais casos de pneumonia, óbitos. E depois, na Califórnia, 2 crianças que não tinham epidemiologia de contato com suínos, até porque naquela época também estava sendo chamada da gripe suína, e basicamente porque existiam fragmentos de influenza A que compunham aquele vírus que eram presentes em cepas que infectavam suínos. Mas, basicamente, nesse tipo de vírus não só tinha fragmentos de vírus dos suínos, né? Também tinha de aves. Então, ora se chamou gripe suína, ora se chamou gripe aviária, mas tinha uma mistura de vírus que frequentavam, infectavam suínos, aves e também o ser humano. E aí, continuando, em 11 de junho, a OMS declara a pandemia. Então, observem que foi bem mais tempo para que esse vírus pudesse ele se alastrar pelo mundo. E a gente observa que cada vez mais, como a gente vive num mundo cosmopolita, onde as viagens cada vez mais são facilitadas, a gente começa a observar que, associado a uma taxa de transmissão maior do coronavírus, foi muito fácil ele se alastrar para todos os continentes e acessar quase todos os países do mundo. Então, adentrando um pouco como a gente faz a vigilância de influenza de qualquer outro vírus respiratório, inclusive o corona, a gente tem aqui no nosso país, o Brasil, que existem laboratórios centrais, estaduais e laboratórios que são de referência nacional. Então, para mostrar para vocês como é que a gente faz, então a gente tem aqui mais ou menos nessa região Pernambuco, e vários estados do Nordeste, na verdade, todos os estados do Nordeste e todos os estados da região Norte, exceto a Bahia, aqui da região Nordeste, tem um laboratório de referência nacional, que é o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Então, qualquer diagnóstico ou qualquer tipo de procedimento laboratorial que esses estados da região Norte, da região Nordeste, exceto Bahia, não executam, nós enviamos as amostras para o Instituto Evandro Chagas realizar esses procedimentos que até então nós não realizamos a nível estadual. Certo? Como, por exemplo, os sequenciamentos. Então, nenhum desses estados até agora realiza o sequenciamento dessas cepas e a gente envia isso para ser sequenciado no Evandro Chagas, para que assim o Evandro Chagas junte as informações com os outros 2 laboratórios de referência nacionais, que é o Adolfo Lutz em São Paulo e no Rio de Janeiro a Fiocruz. Então, esses 3 laboratórios de nível nacional, ao receber os dados de sequenciamento, de dados epidemiológicos que visam a vigilância do vírus respiratórios, principalmente influenza, agora entrou o corona, né? Todos eles vão compilar os dados e vão discutir isso numa reunião que é executada anualmente no CDC do Atlanta. E, posteriormente, essa reunião a gente junta com todos os países do mundo que são ligados à OMS, na reunião em Genebra. Então, é uma vigilância muito robusta para a influenza, porque a gente tem a vacina para a influenza, e todos os dados que a gente gera nos países este ano, por exemplo, da vigilância de influenza, a gente vai utilizar para compor a vacina do ano que vem. Então, tudo isso a gente vigia e para poder ter a política de vigilância, que nesse caso essa política é a vacina, para a gente decidir qual tipo de vacina a gente vai colocar, se o vírus teve algum tipo de mutação, e se vai ter a necessidade de modificar a composição da vacina para que ela seja executada de acordo com o calendário vacinal em cada país que pertence a este tipo de organização. Então, trouxe para vocês alguns eventos inusitados para que a gente possa observar quanto é importante a gente estar vigiando a entrada desses vírus no nosso país e evitando que vírus que tenham aqui no nosso país também
não sejam levados para outros lugares. Então, eu coloquei para vocês aqui um paciente, né, que ele saiu de Recife e ele foi para o Rio de Janeiro e depois ele ia para Paris. Quando ele chegou em Paris, ele passou alguns dias, depois ele foi para Bangkok, na Tailândia, depois foi para o Camboja, depois foi para Amsterdã e assim ele chegou na Escócia, onde estava tendo um surto de um vírus influenza A, H7N9, que é um subtipo que a gente não tem circulação dele aqui no Brasil, muito menos a composição da vacina brasileira tem esse subtipo. Então, seria muito danoso para o nosso país se a gente tivesse a entrada deste vírus aqui. A gente teria uma epidemia em grande escala no nosso país, porque nem vacina a gente tem disponível para ele no nosso país, né? A gente não produz, até porque a gente não tem como produzir e vacinar as pessoas de todos os patógenos do mundo, né? Então, a gente vacina de acordo com o que circula. Não teria lógica eu estar vacinando as pessoas para um vírus que ainda nem chegou no Brasil. Então, eu posso fazer isso de forma mais otimizada e econômica, digamos assim. Então, esse paciente passou por a Escócia, não estava tendo surto de H7N9. Em seguida, ele foi para a Irlanda, não estava tendo um surto de gripe aviária. Então, existia o risco, né, sempre há a pressão genética, a pressão seletiva, quando a gente expõe um vírus que é de um outro organismo para ele infectar um organismo humano, a gente está forçando ele a sofrer mutações, então poderia estar trazendo um tipo de gripe aviária também e até um novo subtipo para cá, caso esse contato gerasse essa mutação. Em seguida, ele foi para Amsterdã, que estava tendo um surto do H5N8, que também é um subtipo de influenza que a gente não tem circulando no Brasil e que também não está compõe nossa vacina, e depois ele retornou para o Brasil, né? Então, para Recife aqui, como vocês podem observar. Aí eu pergunto a vocês, será que foi dessa vez que a gente teve a entrada de algum desses tipos de vírus aqui? Então, só para mostrar para vocês, era um paciente jovem, 30 anos de Recife, né? O início dos sintomas foi inespecífico, e o paciente começou a ser tratado até com oseltamivir, que é um tipo de medicamento que é um antiviral, é diferente do remédio que você toma quando você fala que está resfriado, que é para febre, e coriza, que aquilo é puramente um sintomático. Então, influenza é um dos poucos vírus que a gente tem medicamento contra o vírus, né? Que a gente realmente impede a replicação do vírus de alguma maneira. E aí, não se tratava, felizmente, de um caso de influenza, se tratava de um caso mais comum, né? O resultado dele tratou-se de um vírus de resfriado, que é um rinovírus, que é, dentre os vírus respiratórios, um dos mais prevalentes é o rinovírus. Então, a gente conseguiu verificar se esse paciente trazia um desses tipos virais, e ainda bem que não, e era um rinovírus. E assim a gente conseguiu rapidamente verificar se se tratava de um caso especial como esse, porque as medidas de vigilância seriam outras. Então, a gente poderia... esse paciente foi isolado, ficou em casa, do jeito que a gente está fazendo os isolamentos com o coronavírus. Então, a gente ia se vestir para a guerra se fosse um desses vírus aqui. E aí é justamente essa a intenção, que a gente impeça que, se fosse um desses tipos de vírus, a gente impedisse que esse paciente infectasse a qualquer pessoa aqui no Brasil e só ele ficasse doente, e tratava ele com medicamentos específicos que a gente tem, e normalmente ele seria um paciente que ia evoluir de forma como ele é um paciente de 30 anos, um paciente que ia evoluir de forma leve, e se ela evoluísse de forma grave, a gente está acostumado a ver o que acontece nos casos de coronavírus, né? O paciente precisa ser entubado, e aí o caso complica muito. E esses tipos de cepas aqui, eles são virulentos, tanto quanto o H1N1. Então, outro evento inusitado para mostrar para vocês, agora já é um paciente de 70 anos, né? E aí ele foi de Recife para São Paulo e depois em Dubai. Em Dubai, ele pegou um cruzeiro e foi para Abu Dhabi, para o Catar, onde estava circulando um tipo de coronavírus, que é bem conhecido também, que é o MERS-CoV. Esse MERS-CoV, ele foi responsável por um surto importante, né, em surtos epidêmicos importantes entre 2012 e 2013, e foi um novo coronavírus que surgiu. Então, ele é o coronavírus que é a síndrome respiratória aguda grave do Oriente Médio, por isso que o nome dele é assim.
E aí, como a gente recentemente aprovou uma vacina para o MERS-CoV, né? Então, até então, nem nessa época tinha vacina para esse coronavírus, e ele poderia causar doença grave. Ele, inclusive, a virulência e a patogenicidade do MERS-CoV é maior do que a do SARS-CoV de agora. Então, era muito mais complicado a gente ter um vírus que já estava circulando por Oriente Médio vir circular aqui no Brasil. Então, a gente poderia ter tido uma pandemia de MERS-CoV e, graças a Deus, a gente não teve. Então, depois disso, ele voltou para Dubai, de Dubai ele foi para São Paulo e de São Paulo ele foi para Recife. Quando ele chegou aqui em Recife, isso tudo foi verificado junto à vigilância epidemiológica e a gente realizou o diagnóstico e, felizmente, esse paciente não estava infectado com um MERS-CoV, ele estava infectado com o subtipo H3N2 da influenza A, que é um vírus que nós já temos circulando aqui no Brasil e que também ele faz parte da composição vacinal do Brasil. Então, foi tranquilo, ele evoluiu bem e foi tratado e felizmente não era um caso de um vírus que nós não tínhamos circulação aqui. Então, só para vocês entenderem, eu trouxe esses dois casos, a gente vai continuar agora, para vocês entenderem quanto é importante a gente continuar vigiando, não é só quando tem pandemia, a gente não sabe quando é que vai surgir um vírus novo, ou quando um vírus que não circula aqui no Brasil, ele vai adentrar no nosso país. Então, a vigilância tem que ser constante. Então, como é que é feita a vigilância desses vírus respiratórios em Pernambuco, adentrando um pouco mais na parte diagnóstica, que envolve a parte clínica também? Então, basicamente, a gente, quando não está tendo epidemia, não está tendo uma pandemia, existem dois quadros clínicos que são importantes para que a gente receba os pacientes, porque a gente não desconfia, por exemplo, de influenza, a gente desconfia de um quadro clínico que pode ser causado por influenza, como outros vírus respiratórios também. Então, a gente tem a definição de síndrome gripal, aqui embaixo para vocês, que é um indivíduo que apresenta febre, que pode ser acompanhada de tosse, dor de garganta nos últimos 7 dias. Então, todo mundo que apresentar febre, tosse ou dor de garganta nos últimos 7 dias está enquadrado no quadro de síndrome gripal. Por que síndrome gripal? Porque é um conjunto de sinais e sintomas que se parece com a gripe, mas não quer dizer que seja gripe. Gripe é um nome de um quadro clínico que é só causado apenas por o vírus influenza. A gente não pode dizer que está gripado sem saber que está com vírus influenza, né? A gente pode ter os sintomas de gripe, mas só vai ser gripe se você estiver infectado com vírus influenza. Se for qualquer outro vírus, não vai ser gripe. Se é uma pneumonia, um resfriado e assim por diante. E temos esse outro quadro. Na verdade, isso aqui é só a definição de síndrome gripal, né, que é a ocorrência de pelo menos 3 casos de síndrome gripal com estes sintomas em ambientes fechados ou restritos no intervalo de 7 dias. É só para mostrar quando é um caso isolado e quando é um caso de surto. E aí, esse segundo quadro é a definição de síndrome respiratória aguda grave, certo? Que é um indivíduo que tem os sinais de síndrome gripal, só que ele vai estar internado porque ele evoluiu com um sinal de alerta, que seria a dispneia, que é aquele desconforto respiratório, que pode estar acompanhado pela saturação do oxigênio menor que 95%. Então, o paciente ele fica com dificuldade de respirar, e aí isso faz com que o paciente tenha que ser internado, porque se ele não consegue respirar, ele precisa ser intubado muitas vezes, certo? Então, são dois casos, síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave, que é o que mais a gente tem visto falar sobre o corona, que é quando o corona realmente complica, ele causa esse quadro clínico chamado de síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente recebe os pedidos médicos desses quadros clínicos e nós vamos pesquisar os principais vírus causadores desses quadros clínicos, que até então eram os vírus influenza, né, dos subtipos A, subtipo B, principalmente subtipo A, e aí agora a gente tem um corona participando ativamente disso. Então, como é feita a coleta e qual tipo de amostra biológica é testada para vírus respiratório? Então, acho que se popularizou muito, né? A gente agora, todo mundo sabe que esse cotonete grandão aqui é um swab, todo mundo sabe, olha, eu testo swab, isso e aquilo, né? Então, esse cotonete grande, né? Então, esse material aqui, que é um material que é o rayon, numa haste de plástico, é utilizada para que a gente faça a coleta das secreções e células que estão presentes nas nossas vias aéreas superiores, principalmente na nasofaringe e na orofaringe. Então,
esse tipo de teste é feito num paciente até 7 dias depois do aparecimento dos primeiros sintomas. Por que isso? Porque após esse período, a carga viral do paciente tende a diminuir e aumenta a chance do teste representar, ser liberado como falso, certo? Então, se ele dá negativo, ele pode ser um falso negativo. Por isso que a gente pede que ele seja executado até o 7º dia de sintoma. Isso também vale para coronavírus. Agora, em alguns casos especiais, como crianças ou então pacientes imunossuprimidos que têm HIV e AIDS, né? Porque nem todo mundo que tem HIV tem AIDS. AIDS é o nome do vírus HIV é o nome do vírus e AIDS é o nome do quadro clínico que pode acontecer nos pacientes que têm HIV. Né? Então, as pessoas que têm instalado a AIDS que já está com imunidade comprometida, então pacientes que fazem uso de quimioterápicos, como aqueles que têm câncer, ou são transplantados, que usam imunossupressores, são pacientes que podem prolongar a carga viral. Então, assim, a gente também prolonga a quantidade de dias de sintomas que a gente pode realizar a coleta. Como eu falei para vocês, é um suave do material chamado rayon, que é um material sintético, não pode ser um algodão nessa ponta, tem que ser este material, que é sintético, e ele vai ser coletado entrando pelas narinas e pela cavidade oral, e até a gente chegar na nasofaringe, entrando pelas narinas, e pela orofaringe, entrando pela cavidade oral, certo? Então, é dessa maneira que a gente faz o diagnóstico e faz a coleta clássica para a influenza e outros vírus respiratórios. Outros espécimes biológicos também são possíveis, mas mais à frente eu falo com vocês sobre isso. Então, só mostrando para vocês que a coleta, ela adentra no nariz, né? Então, para vocês observarem que não é no nariz que é feita a coleta, a gente tem que entrar até a nasofaringe, mais embaixo um pouquinho, e aqui a gente entra pela cavidade oral e vai coletar na orofaringe ou nas amígdalas aqui embaixo, ok? Continuando, isso aqui é só mostrando um quadro de um indivíduo que a gente está realizando a coleta no LACEN, e aí a gente geralmente executa a coleta com 3 suaves, porque é um suave para cada narina, que vai acessar a nasofaringe, e um suave para a orofaringe. Mas talvez alguns de vocês estranhem, podem ter feito a coleta e verificarem que só foi coletado um suave para vocês na nasofaringe. Mas isso é por causa da escassez, o Ministério da Saúde permitiu, por causa da escassez mundial desse tipo de material, que a gente fizesse a coleta apenas com suave. E a gente verificou com o teste de validação que não há uma perda de sensibilidade tão grande para que a gente inviabilize a coleta com apenas um suave. Obviamente, coletar com 3 suaves é melhor, que aumenta a sensibilidade, a quantidade de material coletado, mas é possível a gente fazer a coleta com suave, sim. Então, na falta de material, foi necessário fazer essa adaptação. Então, mostrando também como outros tipos de espécimes biológicos que eu falei para vocês, em situação de óbito, a gente pode coletar o suave até 12 horas após a morte, certo? Mas se o indivíduo já tiver mais de 12 horas do óbito dele, aí a gente vai coletar os espécimes pós-mortem, que são os tecidos que geralmente o influenza vírus ou então outros tipos de vírus, já que são vírus respiratórios, eles vão ter um maior tropismo. Então a gente vai coletar brônquio, pulmão e traqueia, certo? No caso de coronavírus, a gente observa que ele é capaz de infectar muitos outros espécimes biológicos, certo? Mas principalmente o brônquio, pulmão e traqueia, o médico patologista, quando estiver fazendo a autópsia, vai coletar esses fragmentos, mais ou menos nessas dimensões, e ele vai enviar para o LACEN para a gente executar o diagnóstico também. Continuando. Como fica a vigilância com a introdução de um novo vírus, como é o caso do corona? Então, esse é um painel viral muito importante que é feito, né, pelos laboratórios estaduais, é feito parte desse painel, e os laboratórios nacionais executam todo esse painel, mas o LACEN em Pernambuco está se preparando para comprar todos os materiais para testar todo esse painel viral. Então, observem que, basicamente, a gente estaria procurando por influenza. Agora a gente também está procurando por corona. Mas existem outros vírus, adenovírus, bocavírus, outros tipos de coronavírus, como o 229E, o HKU1NL63, o AC43. Inclusive, há uma curiosidade, os primeiros casos suspeitos de coronavírus SARS-CoV-2 aqui em Pernambuco, na verdade, eram
casos que se confirmaram para outros coronavírus. Então, a gente já conseguiu pegar o AC43, o NL63, o 229E, mostrando que esses vírus já circulam aqui na nossa população há muitos anos já. A gente só não fazia o diagnóstico dele com maior frequência, até porque são causadores de quadros de resfriado leves. Raramente esses vírus vão causar um quadro grave, como a síndrome respiratória aguda grave. Certo? Então, nós temos enterovírus, que causam esse tipo de sintomas, os metapneumovírus, parecovírus, o rinovírus, que é um dos principais vírus, que são dos mais prevalentes, os parainfluenzas, e assim por diante, o vírus respiratório sincicial. Então, um painel viral muito grande para tentar evidenciar qual tipo de infecção foi o causador daquele quadro, quando a gente testa SARS-CoV-2 negativo e influenza negativo. Esse painel vai começar a ser feito num futuro breve. Acredito que ainda este ano a gente está executando esse painel no LACEN em Pernambuco. Então, chegando no SARS-CoV-2, para mostrar para vocês aqui, muita gente tem dúvida. Covid-19, SARS-CoV-2, o que é o que, né? Então, basicamente, o nome do vírus ele é SARS-CoV-2, que é a sigla de Síndrome Respiratória Aguda Grave, causada pelo coronavírus do tipo 2, porque existe um coronavírus que não ganhou o nome SARS-CoV-1, porque até então, na época, quando ele ganhou o nome de SARS-CoV, só existia ele, então por isso que não se colocou um. Mas hoje a gente chama, né, aquela epidemia que a gente teve também na China, de SARS-CoV-1 em 2003 e 2002, o causador foi um novo coronavírus, que naquela época era o SARS-CoV-2, e a gente tem agora um novo coronavírus que tornou o nome SARS-CoV-2. A gente vai entender por que ele, por exemplo, não ganhou o nome MERS-CoV-2, porque filogeneticamente falando, o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, eles são muito parecidos. Então, a gente tem essa sigla de SARS-CoV-2, pela sigla em inglês, né, de síndrome respiratória aguda grave, causada por um coronavírus do tipo 2. E a gente tem o COVID-19, que representa também a sigla em inglês, que é a Coronavirus Disease 19, que é justamente a doença causada pelo coronavírus, que foi descoberto em 2019. Então, uma coisa é a doença e outra coisa é o vírus. Então, SARS-CoV-2, vírus, e COVID-19, quadro clínico causado pelo vírus, ok? Só para deixar claro isso. E aqui, como eu estava falando para vocês, isso aqui é uma representação esquemática de onde se localiza os tipos de coronavírus. Então, a gente vê que os coronavírus fazem parte da família Coronaviridae, que possui 4 gêneros: alfa, beta, gama e delta. Então, a gente tem aqui, como eu falei para vocês, o SARS-CoV, como eu falei para vocês, já está aqui sem o número 1, né? E aí, agora ele ficou com o número 1, porque a gente tem o SARS-CoV-2, e vocês observam que ele faz parte aqui do gênero beta-coronavírus. Já o MERS-CoV, que foi aquele da epidemia de 2012, 2013, ele também é um beta-coronavírus, mas a gente tem um subgênero C. Então, nós temos o beta-coronavírus do subgênero B, o SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 participam dele. E o MERS, ele também é um beta, mas é desse subgênero C. E a gente tem outras coronaviroses que são os causadores de resfriados, como eu coloquei aqui em vermelho. Tá ok? Só para a gente poder se situar que existem dezenas de coronavírus, mas apenas 7 tipos de coronavírus são capazes hoje de infectar seres humanos. Mas como biologia não é matemática, volto a dizer, amanhã pode surgir outro coronavírus que também possa ter a possibilidade de infectar seres humanos, como a gente viu com o SARS-CoV-2. Então, indo à frente. Como a Covid-19 chegou e se estabeleceu em Pernambuco? Nesse momento, eu quero mostrar para vocês os resultados que a gente tem de um artigo que a gente submeteu à Travel Medicine and Infectious Disease. Então, nós submetemos esse artigo, né? Deixa eu voltar. Pronto. Nós submetemos esse artigo, né, que tem esse título, né, que são as características epidemiológicas e clínicas dos primeiros 557 pacientes que se infectaram com coronavírus aqui em Pernambuco. Então, foi bem interessante que a gente descreveu bem esses casos e a gente fez um estudo epidemiológico, demográfico e também laboratorial relacionado ao diagnóstico. Então, quero mostrar esses resultados para vocês aqui também. Então, observem, isso aqui é um mapa georreferenciado. Aqui da parte esquerda vocês conseguem ver o mapa de Recife
que foi onde a doença adentrou pela primeira vez, e a gente teve um maior número de casos, e ainda hoje a gente tem um maior número de casos em Recife. Então, observem que isso é um esquema que a gente evidenciou para um método estatístico chamado kernel. A gente colocou, plotou nesse mapa, esses pontinhos aqui pequenininhos são o número são os casos, são as pessoas que se infectaram, e vocês observem que quanto mais azul, menos aglomeração de casos, ou seja, menos casos concentrados naquela região. E quanto mais vermelho, vocês percebem que existe uma aglomeração de casos naquele local. Então, isso quer dizer que nesses locais que estão em vermelho, a gente tem maior número de casos. A gente separou isso pelo bairro. Se vocês conseguirem observar, eu listei aqui no paper os bairros que tinham um maior número de aglomeração de casos. E aí calculamos a incidência por bairro. Então, você observa que em Casa Amarela nós tínhamos 2,40 casos por 10 mil habitantes naquele bairro. E assim, Parnamirim, você tinha mais 6,55, Rosarinho, muitos, 12,26 a cada 10 mil, a Encruzilhada, o Espinheiro, Graças, Torre, Madalena e Boa Viagem, que os 2 primeiros casos de coronavírus surgiram aqui em Boa Viagem, que foi um casal que viajou para a Itália. E aí a gente consegue ver nesse quadro quais são os bairros que tiveram maior incidência e aglomeração de casos de coronavírus no início da pandemia, certo? Isso é no início, são os primeiros 557 casos, certo? E aí a gente observa aqui esse lado direito, que a gente observou e quis saber se esses bairros, quais eram, na verdade, os bairros que tinham maior poder aquisitivo, né? E que também a gente queria associar isso com a aglomeração de casos também. Então, a gente calculou a renda per capita, né, domiciliar mensal de cada domicílio presente nesses bairros. E eu representei, mais uma vez aqui, os bairros de maior incidência, né? Casa Amarela, Parnamirim, Rosarinho, assim por diante. E observem que os bairros que mais aglomeraram, que tiveram maior número de casos, visto pela incidência, são bairros que têm um poder aquisitivo maior do que os demais. Então, observem aqui que todos esses casos que estão lotados e aglomerados nesses bairros de maior poder aquisitivo, esses bairros ganham pelo menos 5 salários mínimos, de 5 a 10 salários mínimos, de 10 a 20. Então, a gente tem aqui a renda média, né, desses domicílios, tem domicílio, né, tem bairro que tem uma renda média maior do que 20 salários mínimos. Então, a população do poder aquisitivo considerável. Então, a gente pode concluir isso que a gente colocou no artigo, mostrando realmente que, geralmente, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas têm maior facilidade de viajar para fora do Brasil, se infectam com doenças que até então não existiam no Brasil, voltam para o Brasil e as infecções se alastram através dessas pessoas com maior poder aquisitivo. Então, a gente vê que é relacionado não diretamente relacionado à educação, porque você imagina que as pessoas que têm um maior poder aquisitivo têm um acesso melhor à educação, mas isso não foi suficiente para que as pessoas tivessem a etiqueta respiratória e não disseminassem o vírus aqui pelo nosso país. Então, isso mostra o quanto a gente tem que estar vigiando as pessoas que estão voltando de outros países, porque elas podem estar trazendo doenças que até então não são endêmicas aqui no nosso país. Então, é nesse quadro que a gente quis mostrar quais foram digamos assim, os responsáveis, mesmo, claro, que a pessoa não vai fazer isso de propósito. Entendam e guardadas as proporções quando eu digo assim, os responsáveis. Na verdade, eu quero dizer, eu estou mostrando e evidenciando através desse paper por onde o vírus entrou. E independente de onde ele tiver entrado, isso é uma informação importante para que a gente mostre para o governo criar políticas de prevenção e de controle destinadas àquela população. Por isso que é importante a gente saber qual tipo de população está trazendo determinada doença. Aqui embaixo, nesse último quadro, a gente só mostrou como estava a situação desses 557 casos, só que relacionado com os municípios. Então, você observa aqui, quanto mais perto da cor verde, né, a gente tem um maior número de casos. Recife aqui estava disparado com um maior número de casos, mas a infecção já tinha ido para o interior também.
Outra parte importante que eu quero mostrar para vocês aqui relacionada ao sintoma do nosso paper é que a gente faz o diagnóstico, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, e a gente tem um valor de CT ou de CQ, que eu coloquei aqui, né? Que é o Cycle Quantitative ou então Cycle Threshold, que são a mesma coisa. Então, observem esse gráfico. A gente tem esse valor de CQ e tem os dias de sintomas, os dias após o início dos sintomas que o diagnóstico foi realizado. Então, observem, como eu falei para vocês, que o diagnóstico deve ser feito preferencialmente até o 7º dia. Cada bolinha dessa aqui que vocês podem observar é um diagnóstico realizado. Então, vamos ver a primeira coisa. Observem que quando a gente começa a ver os casos sendo detectados, a gente consegue ver uma aglomeração muito importante até o 10º dia. Tá vendo aqui, ó? Até o 10º dia. Depois que passa do 10º dia, a gente começa a ver que o número de casos começa a ser menor, ou seja, a gente consegue detectar os casos acima do 10º dia, né? Mas só que a gente detecta bem menos casos. O que é que isso quer dizer para a gente? Que continua em relação ao coronavírus, assim como é com influenza, que o período ideal com segurança para a gente detectar e fazer o diagnóstico direto por RT-PCR é até o 7º dia. E a gente observa quando a gente passa disso, a gente começa a negativar muito. Então não adianta você fazer um teste muito robusto se você faz ele no período inadequado. E a outra informação que eu posso mostrar para vocês aqui, que corrobora com o que eu falei, é que a carga viral vai diminuindo com o tempo. Então observem essa linha que ela vai aumentando, né? Aqui ela diminui, né? Daqui a pouco eu explico por quê. Ela vai aumentando enquanto o tempo vai passando. Então, o teste RT-PCR, ele apresenta um valor que, quanto mais alto esse valor, menor a carga viral. Quanto mais baixo esse valor, maior a carga viral. Então, sabendo disso, que esse valor de carga viral é inversamente proporcional ao valor de CQ, a gente observa que quanto mais o tempo passa, o valor vai aumentando, observem aqui, e a carga viral vai diminuindo. Isso mostra e corrobora com que quanto mais tempo você deixar passar depois do início dos sintomas para poder fazer o teste, maior vai ser a chance de você não pegar ele como positivo, porque a carga viral diminui, o vírus não vai estar na amostra e você não detecta mais ele. Isso aqui foi um ponto fora da curva de um paciente que se apresentou grave por muito tempo e é o nosso recorde até agora de Pernambuco, que foi um paciente que permaneceu com o vírus por 39 dias após o início dos sintomas. Então, isso é por isso que ele, em vez dele continuar aumentando a carga viral, diminuindo a carga viral, ele teve a carga viral permanecendo ainda considerável por muito tempo. Mas isso é um caso atípico, fora do normal, né? Então, a última parte desse paper que eu quero mostrar para vocês é que a gente também verificou, a gente comparou casos graves e casos leves. Quando a gente coletava a amostra e fazia o diagnóstico, a gente queria saber se os pacientes que tinham forma grave e tinham forma leve tinham diferenças na carga viral. Então, era a carga viral que a gente estava querendo ver, comparando casos leves e casos graves. Só que a gente quis comparar os casos leves e casos graves que tinham até 7 dias de sintomas, casos leves e casos graves que tinham entre 8 e 14 dias após o início dos sintomas, quando a coleta aconteceu, e casos leves e casos graves que tinham 15 ou mais dias após o início dos sintomas, que a sua coleta foi realizada. E o que é que a gente observa? Que a gente não tem diferença de carga viral entre caso leve e caso grave, quando o paciente tem até 7 dias de sintomas. Não tem diferença significativa de carga viral entre caso leve e caso grave, quando o paciente está com 8 até 14 dias de sintomas, mas um paciente grave que tem 15 ou mais dias de sintomas apresenta uma carga viral consideravelmente maior do que os casos leves. Então, isso foi extremamente importante, que foi um dado que a gente gerou para mostrar que a carga viral ela vai ser maior em pacientes que tendem a continuar com vírus quando eles apresentam mais de 15 dias de sintomas ou exatamente 15 dias de sintomas. Então, foi mais um dado que a gente gerou e esse artigo está submetido e logo, logo ele está sendo aceito. Então, vamos agora mostrar para vocês as metodologias que a gente utiliza para realizar o diagnóstico de SARS-CoV-2 e de outras viroses respiratórias. A gente tem, primeiramente, os testes rápidos, que geralmente a gente utiliza um IgM para detecção de infecção recente e um IgG de uma infecção passada ou fase de convalescência.
e a gente vai entender, que eu coloquei aqui, alguns fatores. E a gente já sabe que o teste rápido, ele já é, como o próprio nome diz, vantajoso, porque o teste ele é feito de forma rápida, né? É prático, a gente pode fazer em diferentes locais, mas ele apresenta algumas limitações, como a sensibilidade baixa, né? Então, o melhor kit que a gente tem no mercado hoje aprovado pela Anvisa tem uma sensibilidade de 86%. Isso quer dizer que a cada 100 pacientes que esse teste é realizado, ele erra em 14. Então, é muito para a gente aceitar um erro como esse, tá certo? E outra coisa, a especificidade também é questionável. Mas por que questionável? Porque pode apresentar reação cruzada com outros coronavírus de resfriado. Apenas um fabricante que eu vi pelo site da Anvisa realizou em sua validação um teste de especificidade, no qual ele incluiu amostras de outros coronavírus causadores de resfriado, para tentar verificar se o teste dele não dá reação cruzada com o coronavírus de agora, o SARS-CoV-2. Então, somente um fabricante fez isso. E, infelizmente, a maioria gritante dos municípios do Brasil inteiro utilizam o kit que é fornecido pelo Ministério da Saúde, que foi comprado primeiramente. E esse teste, ele não apresenta essa segurança de não dar reação cruzada. Pelo contrário, ele inclusive coloca em sua bula que pode acontecer reação cruzada e pode representar outro tipo de coronavírus. Então, veja o problema. Se o teu resultado dá negativo, você não pode confiar que você realmente é negativo para coronavírus. E se o teu resultado dá positivo, você também não pode confiar que o teu coronavírus é o SARS-CoV-2, pode representar qualquer outro tipo de coronavírus. Ou seja, são limitações bastante importantes e esses testes nunca podem ser utilizados como diagnóstico na verdade, eles são utilizados como triagem, tá certo? Então é só para a gente entender e não ficar confuso a informação que é passada para a gente. Esses testes devem ser abolidos de forma alguma, a gente precisa utilizar eles, mas a gente precisa utilizar de forma consciente, tá? Então, esse é um dos diagnósticos que a gente executa, né, que é o teste por imunofluorescência, que a gente pode não só fazer biologia molecular, então a gente vai colocar a amostra do paciente, né, do SUAB aqui nesse local, onde a gente utiliza anticorpos monoclonais que vão florescer quando ligados a esses antígenos virais, e a gente vai conseguir observar isso no microscópio de imunofluorescência dessa maneira aqui. Então, todas as células que vocês estão vendo, ó, cada círculozinho desse é uma célula. E toda a cor verde que vocês estão visualizando aí são centenas de milhares de vírus opsonizados por anticorpos que estão marcados com um fluoróforo que, ao ser excitado por a luz ultravioleta, eu consigo a visualização no microscópio de imunofluorescência. Então, tudo em verde que vocês estão observando são células que estão infectadas por vírus, ou vírus estão nas superfícies ligados à superfície celular. E essas outras que têm um contraste mais escuro ou então avermelhado são células que são negativas, que não estão com os vírus lá. Então dá para fazer o diagnóstico assim também. E a gente parte para o diagnóstico molecular, que todo mundo acho que foi muito bom. Uma das coisas boas que a gente pode tirar da pandemia é a gente realmente vê as pessoas entendendo, ou então pelo menos ter ouvido falar sobre o diagnóstico molecular, né, sobre a reação em cadeia da polimerase, que é a nossa polymerization reaction, né, que é como a polimerase contribui para a replicação do DNA, e a gente executa isso in vitro, né, no laboratório. E aí, basicamente, é você colocar esses componentes, eu não vou entrar em detalhes, né, para a gente falar sobre outros assuntos mais importantes, mas basicamente nós temos esses componentes básicos da PCR e a gente coloca todos eles num tubo, né, num tubo de polipropileno, por exemplo, e a reação vai acontecer lá. Então, como vocês estão observando aqui, coloco os componentes lá, depois eu vou levar para uma máquina específica, que é o meu termociclador, e aqui basicamente eu mostrei para vocês o quanto robusto é a técnica de PCR, né? Quando a gente começa com apenas uma moléculazinha de ácido nucleico, né? A gente, no primeiro ciclo, ao final do primeiro ciclo, a gente tem duas moléculas sendo amplificadas. Vocês podem observar aqui, de uma eu gero duas. E de duas, como eu estou colocando aqui, ó, eu gero 4, e assim por diante. É um crescimento exponencial. E aproximadamente ao final do 30º ciclo, a gente tem mais de 1 bilhão de cópias de material genético amplificado de forma específica. Então, um teste que ele é muito robusto. E aí, basicamente, a gente tem uma variação da técnica de PCR, que é a RT-PCR, em tempo real.
A PCR a gente já mostrou ali atrás do que se trata, né, que é a reação da polimerase, já que o alvo que a gente está querendo detectar é um alvo de RNA, a gente primeiro precisa transcrever esse RNA para cDNA e a gente utiliza justamente a transcriptase reversa, por isso o nome RT do inglês Reverse Transcriptase, e a gente utiliza essa enzima para fazer a transcrição e assim conseguir transcrição reversa e assim conseguir fazer a PCR. E em tempo real a gente consegue ver o resultado como um gráfico como esse aqui, que basicamente a gente tem um limiar de sensibilidade, que é aquelas letrinhas que eu mostrei para vocês, que é o meu CT ou CQ, né? O meu cycle quantitativo ou então cycle threshold. E aí a gente tem as amostras negativas que ficam aqui causando esse ruído background e as amostras que são positivas, elas amplificam de forma sigmoide. Então, nós temos aqui 3 curvas de amplificação. Essa primeira, que está aqui em vermelho ou rosa, e essa amarela, e sobreposta a ela tem uma vermelhinha também. Então, são 3 amostras que são positivas, e a gente consegue ver isso ao decorrer dos ciclos aqui embaixo, e aqui a fluorescência que é gerada. Então, quando uma amostra positiva, à medida que os ciclos vão seguindo, né, em direção ao fim, você tem um aumento de fluorescência e assim você consegue verificar quando uma amostra é positiva ou não em tempo real. Então, basicamente, a gente, como eu falei para vocês no início, a gente pode receber vísceras para SARS-CoV-2 e usando o aprendizado que a gente teve com as epidemias de Zika, chikungunya e recentemente de febre amarela, a gente observou que os vírus não são limitados apenas aos órgãos clássicos, no caso de Zika, chikungunya e dengue, febre amarela, mas o cérebro e o fígado. Então, a gente começou a observar que esses vírus também positivavam em outros tipos de amostras biológicas, né? De vísceras. Então, hoje, a gente analisa cérebro, fígado, pulmão, rins, baço, coração, placenta, e a gente faz a mesma coisa para coronavírus, né? Já foi mostrado que o coronavírus ele pode ser transmitido de forma vertical e já foi achado, tanto por imunistoquímica quanto PCR, a presença do SARS-CoV-2 na placenta também. Então, só mostrando para vocês que a gente utiliza o aprendizado de outras epidemias nessa também. Um fator importante, será que pode haver confusão no diagnóstico do coronavírus quando a gente está num país ou numa região que circula um outro tipo de vírus? Então, foi publicado aqui no The Lancet, que é uma revista muito conceituada, esse artigo mostrando que um paciente que parecia ser dengue, na verdade, era de SARS-CoV-2, e o resultado deu reação cruzada na sorologia. A sorologia foi de dengue, mas quando o pessoal foi investigar a fundo, na verdade era SARS-CoV-2. Então, imagina agora, a gente já está numa epidemia de dengue desde o ano passado, de dengue 1. A gente também tem agora uma mudança de sorotipo para um dengue 2. A gente tem circulação dengue 2 agora aqui em Pernambuco. Na verdade, nós sempre tivemos, mas esses subtipos, na verdade, esses sorotipos de dengue, eles ficam uma hora ou outra causando surtos e epidemias de tempos em tempos. A gente não tem a circulação dos 4, ainda bem, os 4 ao mesmo tempo agora. Então, como o vírus fica circulando pelo país através das pessoas e dos vetores, né, no caso o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, a hora a gente tem a epidemia de dengue 1, dengue 2, dengue 3, ou às vezes você tem os dois circulando ao mesmo tempo. Então, a gente tem que estar vigiando também, porque esses quadros clínicos eles podem se assemelhar. Então, a gente tem o perigo da gente estar confundindo caso de coronavírus com caso de dengue e vice-versa. Então, muito importante a gente estar antenado com isso também. Então, como está sendo feito o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2? Eu acho que muita gente viu a notícia na época, né, do sequenciamento através das duas pesquisadoras, né, da Esther Sabino e da Jaqueline. Eu vou falar um pouco sobre elas daqui a pouco. Então, só para mostrar para vocês que o sequenciamento nada mais é do que você descobrir todos os nucleotídeos, ou então da sequência-alvo que você quer sequenciar, daquele organismo. Isso é muito importante porque ali é a identidade, né, o CPF, digamos assim, daquele micro-organismo. É ali que tem todas as informações necessárias para que eu entenda o vírus completamente. Então, a gente vai sequenciar o coronavírus, né? O coronavírus tem aproximadamente 30 mil pares de base e a gente faz nada mais, nada menos do que descobrir a sequência de cada gene que compõe o coronavírus, né? Então, justamente isso, ó, as pesquisadoras brasileiras, né, a Esther Sabino, que é uma médica, e a Jaqueline, que é uma biomédica, foram responsáveis por conduzir o grupo que fez
o sequenciamento do coronavírus em 48 horas. Né? A gente sequenciou o primeiro coronavírus aqui do Brasil, né? Que foram, na verdade, eu digo a gente como Brasil, foram elas, né? Fizeram isso mais rápido até do que a Itália. Por que eu digo mais rápido do que a Itália? Porque a gente sequenciou um vírus italiano mais rápido do que a própria Itália, utilizando uma metodologia que eu vou mostrar para vocês agora. Mas eu quero só frisar a importância que a gente tem do empoderamento feminino nessa época, né? Onde a gente tem uma brasileira, nordestina, baiana, negra e biomédica. Então, isso é muito orgulho para a gente, que isso vai de encontro ao que a gente mais tem visto hoje ainda, né? Racismo, essa opressão contra as mulheres, e a gente fica muito feliz quando vê uma mulher ainda mais nordestina e, deixa eu puxar a sardinha um pouco para mim, que sou biomédico também, então fico muito orgulhoso de ver uma colega se destacando e levando destaque não só biomédico, mas o empoderamento feminino e a luta contra o racismo, sendo totalmente abafados através dessas pesquisas que são executadas. Então, é muito orgulho para a gente isso. Então, essa é a tecnologia. Eu quero mostrar para vocês aqui a tecnologia. Isso aqui é um sequenciador portátil chamado Minion. E aí, eu acho que eu pausei. Deixa eu continuar aqui, só um segundo. Estou tentando voltar aqui para ele ir. Pronto. Então, esse é o Minion. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai colocar aquela gotinha de líquido que vai ser o RNA extraído, ou o cDNA, e aí esse RNA ele vai ser ligado a essas proteínas motoras, né? Ele está repetindo aí, a gente vai entender como é que funciona isso lá dentro desses nanoporos, por isso que se chama um sequenciamento por nanoporo. Cada círculozinho desse é um nanoporo. E aí o que acontece? Essas moléculas elas vão ser direcionadas a passar por esse nanoporo, e aí a gente tem esse nanoporo aqui, que é patente tecnológica da Oxford Nanopore, que é a detetora dessa tecnologia. E aí o que vai acontecer? Assim que a fita vai entrando desse nanoporo, a gente vai tendo uma reação, né, química e elétrica, e a gente vai começando a ver que cada nucleotídeo apresenta uma alteração nessa corrente iônica, e ela tem um padrão de interrupção. E esse padrão de interrupção é específico para cada nucleotídeo, adenina, citosina e guanina e timina. Então, a gente observa que isso é muito inovador, ele consegue fazer isso de forma bem rápida e barateando muito esse serviço. Então, foi através dessa tecnologia que as pesquisadoras Esther Sabino e Jacqueline Góes fizeram o sequenciamento do coronavírus em 48 horas. É uma tecnologia dessa última década, que começou a ser utilizada a partir de 2013, 2014. Como vocês podem ver ali na figurinha, foi o primeiro sequenciador que foi levado para a Estação Internacional Espacial da NASA. Na verdade, a Estação Internacional não é só da NASA, são um conjunto de países, né? Então, foi o primeiro sequenciador que foi levado para o espaço. E aqui vocês podem observar que essa tecnologia ela foi utilizada com sucesso na epidemia de Ebola. Então, observem aqui que a gente tem essa animação mostrando, representando os casos onde aparecia as infecções por Ebola. E aqui desse lado direito, vocês observam que a árvore filogenética que está sendo montada em tempo real também. Então, foi possível monitorar a epidemia de Ebola em tempo real, fazendo o sequenciamento de milhares de vírus ao mesmo tempo de forma rápida. Então, observem aqui que isso foi extremamente importante, porque foi possível ajudar a eliminar essa pandemia, fazendo com que a informação de onde o vírus veio e para onde o vírus vai, a gente pudesse ter acesso a essa informação, porque à medida que os vírus vão infectando novos organismos, eles vão sofrendo mutações, que a gente chama dessas assinaturas, que a gente consegue identificar isso através do sequenciamento. E assim a gente consegue rastrear para onde o vírus foi e a gente estima para onde o vírus possa ir, entendeu? Então isso é muito importante para que a gente possa, se eu sei de onde o vírus vem, para onde o vírus vai, eu posso destinar também uma política de prevenção e de controle àquela epidemia, daquele patógeno, nessa região, em qualquer outra região do mundo. Então é muito importante a gente estar evoluindo, saindo de um patamar somente da vigilância epidemiológica para partir para uma vigilância genômica, que é o termo que está sendo muito utilizado agora, onde a gente vigia
as mutações que esses patógenos possam ter, vislumbrando diversas aplicações, desde vacinas até a gente verificar se o vírus ele causa uma doença mais grave, ou então, como a gente fala essa filogeografia, né? Utilizar a filogenética para verificar a distribuição espacial desses vírus, tá? Então, vamos continuar. Então, essas novas tecnologias, quais são essas novas tecnologias que podem ser utilizadas, né? Eu já mostrei uma para vocês ali, e agora eu vou mostrar um outro trabalho que foi publicado na Scientific Reporters, de um grupo que eu participo, né? Que é um grupo que a gente faz parceria com a Fiocruz, que ele desenvolveu um tipo de PCR, né? Que ele otimizou um tipo de PCR que é o RT-LAMP. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas me dê licença só para eu poder aumentar o brilho do meu computador, que automaticamente ele baixa o brilho às 9 horas da noite, e aí fica bem escuro para mim aqui. Então me permitam só tirar o compartilhamento aqui, só enquanto eu resolvo isso. Só um segundinho. Então, interrompi o compartilhamento só para mexer no meu brilho aqui. Pronto, consegui. Então, vou voltar a compartilhar a minha tela. E voltei. Pronto. Então, continuando a falar dessa publicação, que ela foi muito interessante para que a gente utilizasse o conhecimento de epidemias passadas para a gente utilizar em combate à epidemia de agora. Então, vamos entender o que foi feito nesse artigo aqui. Não vai demorar, eu sei que eu já estou passando um pouco do tempo. Então, basicamente, esse RT-LAMP, como eu coloquei aqui, né, ele faz a transcriptase reversa e ela utiliza um método de PCR que é chamado de amplificação isotérmica em cadeia. E o que é essa amplificação isotérmica em cadeia? A amplificação, como o nome já está dizendo, isotérmica porque ela acontece em uma única temperatura e ela também em cadeia, assim como a reação em cadeia da polimerase. E aí, basicamente, a gente observa e coloca a validação, né, para que vocês possam observar. Então, a gente tem um controle negativo e sempre que ele é amostra negativa, ela fica nessa cor laranja, e sempre que a amostra é positiva, ela fica nessa cor amarelada aqui. E esses números 10 a quinta e 10 a 4 são as diluições que a gente executou para ver o limite de detecção desse LAMP em comparação ao PCR em tempo real, que é o padrão ouro. Então, observem, aqui em B também é só essa primeira foto, só que em excitação por luz ultravioleta, para vocês observarem que quando você excita em luz ultravioleta, você tem quase nenhuma detecção dessa fluorescência mais escura, e quando ela é negativa, você vê que ela fica mais escura. E aqui são as mesmas amostras sendo aplicadas em um gel de agarose, e que apresentam, quando ela é positiva, ela apresenta um padrão de bandas de PCR, e quando ela é negativa, ela não apresenta um padrão nenhum. E quando a gente observa aqui, ó, lembra do CT que eu falei para vocês, que é o Cycle Threshold, ou então o CQ, que é o Cycle Quantitative, a gente observa que a PCR em tempo real, que até hoje é o padrão ouro, ela foi capaz de detectar o vírus até um valor de 37,2. Ela não foi capaz de detectar acima disso. Mas quando a gente compara com o LAMP foi capaz de ser mais sensível do que o próprio padrão ouro. Então, isso foi um ganho muito interessante para a gente, e essa tecnologia está sendo preparada para ser utilizada com o SARS-CoV-2 também. Então, foi verificada, já que ela foi validada para a Zika, ela foi verificada quanto à sua especificidade. Então, a gente tem aqui para mostrar que ela não dá positivo quando a gente tem dengue 3, dengue 1, 2, 3 e 4, quando a gente tem febre amarela, quando a gente tem chikungunya, quando a gente tem Zika, ela é positiva. Então, observe que está laranja em todas as outras e está amarelo aqui somente quando é Zika, porque esse teste foi feito para Zika. A gente observa isso em ultravioleta e também observa que não tem padrão de curva nenhum, exceto quando a amostra é negativa. Então, ela é muito sensível e ela é também muito específica. E a gente também fez o sequenciamento, né, desse material para provar que aquilo que tinha sido amplificado era um amplificado específico e não uma amplificação inespecífica. Então, a gente conseguiu observar que o LAMP, por sequenciamento, provou também específico. E aí eu pergunto a vocês, quanto custa cada reação? Então, eu tenho certeza que vocês devem estar imaginando aí que são milhares de reais, mas, felizmente, esse teste, o preço do teste é aproximadamente R$1. É isso mesmo que vocês estão vendo, é exatamente uma moedinha de R$1 aí. Então, é um teste que barateia demais o preço
e o diagnóstico desse paciente. Então, é um método que a gente pode, inclusive, descentralizar para outras cidades, outros municípios que não têm acesso à tecnologia e não têm acesso a uma verba para poder montar um super laboratório. Esse teste ele pode ser feito até em banho-maria, desde que você consiga colocar a temperatura correta na água. Ele não precisa de um termociclador, por isso que é amplificação isotérmica em cadeia. Então, isotérmica na mesma temperatura. Você não precisa daqueles ciclos de PCR para poder fazer a amplificação. Então, isso é uma aposta promissora do nosso grupo e outros grupos no mundo inteiro também estão verificando e testando esse tipo de metodologia para que a gente possa fazer o diagnóstico mais rápido e mais barato, certo? Então, eu já estou quase concluindo, só estou mostrando a vocês aqui que também a gente tem um projeto de pesquisa com uma empresa privada na Dinamarca, que é chamada Blue Sense Diagnostics. E aí esse teste, essa parceria já rendeu bons resultados para a gente. Então, basicamente, o que a gente procura nas doenças infecciosas para facilitar são aqueles tipos de testes que são point of care, ou seja, de pronto atendimento. E, ou seja, quanto mais rápido você entregar esse diagnóstico e quanto mais fácil você poder executar ele em diferentes ambientes, é melhor. E você só precisa alinhar isso a também uma boa performance do teste. Então, a gente tem essa parceria que a gente ajudou a validar o desempenho dessa máquina, que é o Blue Box, e essa tecnologia de Blu-ray, né, que é o Viral Track. E aí, através de Zika e dengue chikungunya. Então, vou mostrar para vocês o que a gente fez. A gente teve a participação deles, eles vieram até o Brasil e fizeram parte desses experimentos no LACEN. Então, temos aqui parte da equipe do LACEN, né? Estou eu aqui mais alto que todo mundo aqui. E temos alguns colegas que trabalharam junto nessa validação. E temos aqui um dos sócios da empresa, que é o Marco Donovato. E temos aqui uma das biólogas da empresa, que é a Melanie Blade. E eles vieram aqui. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Dinamarca para fazer a validação de outras amostras, incluindo as amostras do Brasil, fazer a segunda parte da validação. Então, está aqui uma foto do equipamento. Ele é um equipamento que funciona por bateria, é bem fácil de modificar, de poder transportar ele, de utilizar. Então, eu estou aqui mostrando e eu quero mostrar para vocês como é fácil. Então, tem um vídeo aqui evidenciando. Peraí, eu dei pausa. Pronto. Então, vocês observam, estou aí no laboratório lá em Copenhague, na Dinamarca, executando o diagnóstico, né, de Zika, dengue, chikungunya. Então, vocês vão observar que eu vou pegar a pipeta e vou colocar um determinado volume, aproximadamente de 10 a 20 microlitros dentro do Blu-ray, que é o ViroTrack. E aí esse volume pode ser tanto de sangue total, de plasma, de soro. Então você tem a oportunidade de fazer dentro do laboratório, como você pode fazer em campo, né? Já que você pode usar sangue total, você faz uma pulsão digital e aí você pega o sangue, como a gente pega o sangue do dedo. Então coloquei o material no Blu-ray, vou retirar esse Blu-ray que já foi utilizado do teste anterior, e aí eu vou fazer ao mesmo tempo o diagnóstico de Zika, dengue e chikungunya, tanto detecção de anticorpos, IgM e IgG, quanto de antígenos, ou seja, esse teste ele é um teste tanto direto quanto indireto. E aí, basicamente, eu aperto Start e eu espero aproximadamente também de 10 a 15 minutos para entregar o resultado. Então, é uma tecnologia muito promissora que deu certo com os arboviroses e a gente está tentando contato para continuar e executar esse diagnóstico também com o coronavírus. Aqui eu sempre coloco nas minhas apresentações para agradecer essa equipe show lá da Blue Sense Diagnostics. Então, estou eu aqui com a minha esposa que sempre me acompanha, é sempre minha parceira em todas essas coisas que eu faço, então eu sempre estou aqui agradecendo a ela. E temos aqui para mostrar a vocês que a gente não faz nada sozinho, a gente tem pessoas de diferentes locais do mundo. Nós temos aqui da Dinamarca, de Espanha, da Dinamarca, da China, da França e de Taiwan. Então, principalmente com a nossa colega, foi um pouco difícil para mim me comunicar até em inglês com ela, porque o sotaque chinês do inglês é um pouco complicado. E isso é um crescimento de vida muito grande para mim, porque até então você pratica o inglês aqui no Brasil e tudo mais, mas nada se compara a você estar lá fora e praticando. Então, apesar de a gente estar num país com língua dinamarquesa, todos aqui tinham que se comunicar em inglês e a gente vai fazendo, a gente fala certo, a gente fala errado e vai tentando se comunicar e isso é muito importante. Eu coloco sempre isso para estimular as pessoas, porque foi sempre uma dificuldade para mim,
o inglês, e aí eu vejo quando a gente pratica e a gente tem essas oportunidades, ajuda muito a gente melhorar isso. E hoje eu falo para vocês, quem deixar o inglês de fora da sua carreira está ficando muito para trás. Então eu sempre coloco isso para agradecer o pessoal que me recebeu muito bem lá na Dinamarca e mostrar a importância do que é você estar sempre estudando o inglês, não deixar de praticar, porque uma hora você vai precisar. E para mim foi muito importante nesse momento. Então, eu agradeço também ao Laboratório Central de Saúde Pública, que é o LACEN, em Pernambuco, onde eu sou biomédico, sou lotado, e mostrar que o LACEN sempre deu muitas oportunidades e também me sinto feliz em mostrar para vocês, porque acredito que talvez muitos não conhecessem tudo que o LACEN faz. Então, a gente faz vigilância, a gente faz diagnóstico, a gente faz pesquisa e a gente é SUS. Então, é muito importante a gente estar valorizando o que a gente tem. Obviamente, a gente tem muito que melhorar, mas se a gente ficar só de crítica e detonando esse bem valioso que o Brasil tem, a gente não vai fazer com que os políticos se sensibilizem para cada vez melhorar esse bem que o Brasil tem, que é o SUS. Então, vamos valorizar o SUS. Eu queria deixar principalmente essas mensagens para vocês. Agradecer. Então, se alguém quiser falar comigo, pode mandar um e-mail para jurandir.magalhães@upe.br, esse é o meu e-mail institucional da Universidade de Pernambuco. Quem quiser me seguir no Instagram é o @JJF Magalhães, né, que é o Magalhães sem acento, e o número do meu setor, que eu sou um dos responsáveis pelo setor de biologia molecular de arboviroses e contribuo com o diagnóstico de coronavírus. Hoje em dia todo mundo é coronavírus, então 31816227. E eu sempre estou postando coisas relacionadas ao coronavírus e outras doenças de notificação compulsória no Instagram. Então, quem quiser seguir, tá aí, fique à vontade e vai ser muito bem recebido, viu? Se alguém ficar com vergonha de perguntar aqui durante a apresentação, pode mandar mensagem por Instagram ou então pelo e-mail. Fiquem à vontade. Muito obrigado. E agora eu vou tirar o compartilhamento da tela para a gente poder discutir um pouco sobre a apresentação. Jurandir, cheguei, estou por aqui, estava vendo o finalzinho já da sua Voltei. apresentação. Oi, Rafa. Eu Tá tinha dado, ótimo. só um segundo. Eu não sei se você falou antes alguma coisa. É porque eu Não, tinha não, dado aqui. Mas estou ouvindo não, tá agora todos, tranquilo. viu? Primeiramente, eu gostaria novamente de agradecer ao professor Jurandir pela participação. Eu acho que não é só um profissional, não é só um professor universitário, não é só um pesquisador, eu considero como um amigo, né? Foi um amigo de jornada aí na biomedicina. E o professor Jurandir sempre demonstrou muito interesse, desde o momento que conheceu a genética, a biologia molecular, foi algo que ele se apegou, abraçou mesmo. E a gente teve uma professora muito legal que ajudou na orientação disso e sempre nos alertou. Tivemos bons professores que nos alertaram sempre sobre a questão do inglês também, de se universalizar, de se comunicar com o mundo. E ele abraçou mesmo essa ideia, viu? E desde o curso da faculdade ele já começou a fazer curso de inglês, né? The Books on the Table, desde o básicozinho até avançar. Isso. E graças a Deus tudo isso foi possível, né? Aí você vê os resultados que hoje ele alcançou graças ao investimento que ele fez desde o momento da faculdade, gente. Então, vocês estão estudando, abraçar com seriedade a sua formação agora vai fazer a diferença lá na frente. Eu garanto que vai, tá? Foi uma ótima palestra. Eu peguei boa parte dela. Eu vou assistir também o restante, né? Que não deu para assistir, infelizmente, acompanhar tudo aqui. Mas agora eu abro a sessão, gente, para perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, coloca aqui. O professor vai abrir também aqui vai abrir o chat também, pode até acompanhar junto as perguntas. A Ivanete falou aqui, a Lorena, muito bom, Marília gostou, boa noite. Gente, tem aqui Rafael Massayu que colocou. Eu não Gente, estou vocês querem? conseguindo ver nenhuma dessas aqui. Eu acho que porque eu É, só abri depois. acho que sim. Agora está zerado. Deixa eu botar um oi aí se está aparecendo. Agora apareceu aí. Pronto. Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre a questão do diagnóstico, sobre o cenário atual, né? Porque, querendo ou não, as pessoas acham que a crise do corona acabou, né? Boa Viagem foi um sinal, né? Desse último final de semana, feriadão, né? Foi uma loucura. O pessoal achou que o vírus foi embora, né? Ele foi embora junto com o mar e, e não volta mais. Mas a verdade não é bem assim, tá? Então, vocês podem falar aí, tá? Que se caso não tenham dúvidas, não tem problema. A gente dá encerramento oficial à sessão e amanhã tem mais uma nova palestra. Perfeito, pessoal. Se vocês quiserem, eu não sei se o microfone consegue ser aberto, né, Rafa? Pronto, Perfeito. se alguém quiser fazer por microfone, pode fazer.
Lamento. E se quiser escrever também, fique à vontade. E eu sei como é isso mesmo. As pessoas às vezes ficam com um pouco de vergonha de perguntar, mas, como eu falei, se podem entrar pelo meu e-mail que eu deixei e também pelo Instagram, se vocês quiserem seguir, que eu sempre respondo por lá assim que possível. Então, fiquem bem à vontade mesmo. Podem digitar, gente, ou perguntar. Se ninguém tiver, tudo bem, a gente entende. E podem mandar uma mensagem no privado, professor, lá no JJF Magalhães, eu acredito, né? JJF Magalhães, no Isso. Instagram. Tem um Ninguém, pessoal gente. agradecendo aqui, obrigado, já estão colocando aqui. Eu não sabia nem que podia colocar reservadamente Pode mandar publicamente e reservadamente. Ah, muito bom, mas eu agradeço a todos que eu não estou conseguindo ver e as pessoas que estão colocando aqui um parabéns, a pessoa dizendo que foi bem esclarecedor. Eu fico muito feliz por isso. Essa é a intenção do evento, né, Rafa? Exato. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do conteúdo, quiser algum material do professor, ele pode disponibilizar. A gente vai colocar uma foto de um dos flashes durante a palestra, a gente vai pegar um flash legal aí do professor e em algum momento do slide e expor lá no Instagram. E quem comentar, tá, vai ter acesso aos materiais, algum material que a gente possa ajudar e enviar para vocês para ilustrar na nossa nuvem, tá? Ó, o pessoal está agradecendo, viu, professor? Não tem nenhuma dúvida, não. Foi bastante esclarecedor. Acho que realmente passou o recado 100%. Ótimo, perfeito. Fico muito feliz. Então, obrigado, gente. Caso ninguém tenha alguma dúvida, não tem problema. A gente dá, então, um encerramento oficial a essa palestra. Agradeço novamente, viu, Jurandir, a esse convite. Eu espero que, quem sabe, 2021 seja um evento presencial, né? No hotel, Perfeito. no auditório, onde a gente pode fazer um coffee break, conversar, trocar ideias, né? E fazer muito Muito mais bom. do que essa versão digital que a gente está É fazendo. verdade, que a gente possa se abraçar, pegar nas mãos e ficar um pouco mais tranquilo, com certeza vacinados, se Deus quiser. Com certeza. Obrigado, viu? Boa semana. Agradeço aí a participação de vocês, gente, viu? Então, tá encerrado. Professor, dou a última palavra aí de boa noite para o senhor. Ok, pessoal. Mais uma vez, eu só fico muito grato pelo convite do professor Rafael, que dizer que estou sempre à disposição. Fico muito feliz, não só de participar, mas também porque participo junto com um colega. Eu, o Rafael e o Diego fomos colegas que vivenciamos a faculdade de perto, né? Então, sempre estávamos juntos estudando e participando de tudo junto, né? Eu sei que depois que a gente se formou, cada um seguiu por um caminho diferente, mas a gente nunca perde contato e a gente tem uma consideração uns pelos outros, envolvendo o Diego e o Rafael, claro, muito grande. Então, a gente fica muito feliz por isso. E obrigado a todos. Se tiver qualquer dúvida, eu volto a dizer. Me sigam lá no Instagram, né, o @jjfmagalhães e o e-mail jurandir.magalhães@upe.br. Fiquem à